Agradeço também o convite. Eu sou professor de bioética também, para além daquilo tudo que já foi dito, e neste momento também tenho a meu cargo a Socioantropologia da Saúde para o curso de enfermagem ali na Universidade Católica Portuguesa. E, portanto, tenho andado a pensar com maior ou menor profundidade sobre estes temas há já bastantes anos. E quando me deram este tema, eu franzi o sobrolho, nitidamente, e acabei por ver que tinha razão, porque pus-me a fazer aquilo que se deve fazer quando estas questões surgem, que é investigar, que é uma coisa que hoje em dia se faz muito pouco. Há aí uma máquina de propaganda que fala muito de investigação, e não é bem isso que se faz hoje em dia, não vamos entrar por aí. Eu comecei a investigar e dividi aquilo que queria dizer em três grandes partes. A parte, uma reflexão propriamente ontológica, ou seja, sobre o ser daquilo que está em causa, uma propriamente ética e uma propriamente política. Bem, já vou em 25 páginas e só comecei a parte ontológica e, portanto, será disso que será sobre isso que iremos refletir aqui. Estas questões obrigam a pensar durante muito tempo e com alguma profundidade, portanto, não podem ser pensadas em 5 minutos ou refletidas em 5 minutos ou sujeitas de resolução num programa de televisão com intervenções de 2 minutos por parte de cada pessoa. Peço desculpa por isto ser um tema muito técnico e tratado de uma forma muito técnica. Vou tentar ler isto de maneira a torná-lo o mais legível possível, mas de facto há aqui questões técnicas fundamentais que estão em causa, nomeadamente quanto à definição daquilo que estamos a falar. Porque muitas vezes, hoje em dia, grande parte dos debates que existem, praticamente a todos os níveis, são sobre termos, noções, conceitos, que à partida não estão definidos e, portanto, tudo aquilo que é refletido sobre algo que não é definido não tem qualquer valor do ponto de vista epistemológico. E é um bocadinho a situação em que nós estamos no Ocidente neste momento e depois ficamos muito surpreendidos quando certas coisas acontecem. Portanto, se me permitem, e pedindo já a vossa paciência antecipadamente, eu assumi o título, Crescei e multiplicai-vos, a minha irmã pode gerar o meu filho. Num mundo em que epistemologicamente se anda perdido, desde que se tomou a sério a confusão que David Hume criou ao mascarar uma profunda incompreensão metafísica com uma superficial proposta dita empírica, muitas vezes se ouve dizer que a realidade X é muito complexa. Geralmente, tal quer dizer que quem o diz não sabe do que fala. À complexidade a haver tal chega-se, dela não se parte. A complexidade como construção, síntese, portanto, ou como desconstrução analítica, dá muito trabalho e é coisa conclusiva, não coisa introdutória. Assim, não irei já dizer que a questão que me foi distribuída para refletir é muito complexa. Se o for, lá chegaremos. No entanto, o que é muito simples e imediato é a resposta à questão enunciada no tema, tomando-a exatamente como está, sem verificar se complica ou não. E daí eu ter franzido o sobrolho. Assim como está, sem crítica ao que possa querer dizer, a minha irmã pode gerar o meu filho, a resposta é sim. Ainda estamos no regime das aparências e, aparentemente, sim, pode. Respondida à questão na grandeza da superficialidade a que estamos habituados, passamos então à parte crítica. Repare-se que pode parecer que a questão é fundamentalmente da ordem do ético, mas não é. Esta questão é fundamentalmente da ordem do ontológico, quer dizer, da ordem do ser. Ora, ontologicamente, o que interessa saber é o que é isso de o meu filho. No entanto, a questão não é sobre o estatuto ontológico do meu filho. Supõe este estatuto,
mas não é diretamente sobre ele. O quão importante é tal estatuto para a resposta à questão formulada terá de ser aferido na devida altura. Para já, atacamos a questão como dada para ver onde nos leva em termos de reflexão e se, nesta, surge ou não, e se sim, como, a questão do estatuto ontológico de isso que se designa como meu filho. Perdoem-me o inciso. Nós sabemos o que é que meu filho quer dizer, verdadeiramente. Usamos a expressão a toda a lado, não é? A este nível, e sem uma crítica ontológica, a minha irmã, ou quem quer que seja que possa gerar, já vamos discutir o termo, parece que pode gerar qualquer coisa que seja gerável. Por exemplo, o meu filho. Não é apenas uma questão dita técnica que aqui está em causa. Mesmo a questão técnica faz parte do âmbito ontológico em que a questão é posta. A existência ou não existência de uma técnica qualquer apropriada em qualquer âmbito é sempre algo que diz respeito à ontologia total desse mesmo âmbito. A técnica não foge à ontologia, a técnica também faz parte do âmbito do ser. Mas, na realidade, estamos, mais do que num âmbito ontológico ou técnico, num âmbito ontológico-lógico. Estamos no domínio das possibilidades, domínio que define a totalidade do que pode ser ou não pode ser. O único óbice a que algo seja neste âmbito deve-se à contraditoriedade. Isto aplica-se à autocontraditoriedade a que estamos habituados, segundo a qual algo não pode, no mesmo ato considerado, ser e não ser, sob o mesmo aspecto. Mas também se aplica à heterocontrariedade, já não apenas como coisa lógica pura, mas como forma de relação no concreto do real. A saber, se não houver instrumento adequado para que algo possa ser, tal é contraditório com a sua possibilidade de ser, impedindo-a. Concretizando, se eu não tiver irmã, a irmã que não tenho não pode gerar o meu filho, independentemente do que gerar possa significar e do que meu filho possa significar. Neste exemplo, a inexistência desse meio necessário que é a minha irmã impede que um possível ato, teoricamente possível em geral, se concretize. Para quem não tiver irmã, o problema não se põe então. Bem, exato, não. Mas é evidente que o problema geral se mantém, pois não é o parentesco que está em causa. Há de ser algo de diferente do parentesco. Porque é irmã. Não é? O problema não consiste, pois, em ser a minha irmã, ou a minha mãe, ou a minha vizinha do quinto esquerdo, mas em ser alguém diferente de mim a gerar o, entre aspas, meu filho. Servir tecnicamente de meio artificial de produção de um qualquer novo ser humano, qualquer coisa pode, seja tal coisa um ser humano ou uma máquina. A questão fundamental não é esta, mas a de se saber, universalmente, se alguém me pode substituir em algo que é próprio meu, como, por exemplo, a geração de um filho, ou também, por exemplo, o ato de amar. Relativamente a este último, podemos perguntar: pode alguém amar por mim, na minha vez? A resposta é imediatamente não. Mas continuemos a minuciosa indagação relativa à questão em apreço. Quer o que já foi pensado dizer que a pergunta está mal feita? Não. Quer dizer que a pergunta é mesmo complexa. Agora, feita a experiência de início de reflexão, desta reflexão, já se pode afirmar tal de forma substantiva. A resposta simples é dada a uma parte da semântica que a pergunta encerra. À sua parte ontológica geral, sem mais, e sobretudo sem crítica. Então,
para que não restem dúvidas, vamos responder à pergunta. Ontologicamente e sem crítica, parece que é possível a alguém gerar um filho por mim. Quer dizer, sem aprofundar o que gerar e filho querem dizer, verifica-se que há quem gere filhos de outros ou por outros, na vez de outros. A evidência é histórica, encontra-se aí no mundo, assim parece. A complexidade adensa-se. É que, por respeito epistemológico para comigo próprio e porque ainda não sei o que é isso de gerar, tive de escrever o termo, entre aspas. Se, na verdade, quero responder ao que é perguntado, ainda só ao nível ontológico, se quero mesmo verificar da possibilidade que é indagada, tenho de ponderar acerca do que é gerar. Terei de fazer o mesmo sobre o que é filho.